Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de vocês essa noite. Eu queria pedir para vocês se colocarem em pé por um momento. É uma noite muito especial. Gostaríamos de agradecer ao Senhor por esse ano maravilhoso. Agradecer ao Senhor pelo amor que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a bondade dEle, sobre a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje. Agradeço a Deus pelo amor dEle ter encontrado vocês em tantas etapas da vida de vocês, desde a juventude de vocês até os dias de adulto da vida de vocês. O amor dEle encontrou vocês, e eu agradeço a Deus por isso. Que você comece agora a agradecer a Deus. Abra sua boca e fale palavras de gratidão ao Senhor Jesus, mas fale de todo o coração. Eu tenho certeza que Deus tem feito maravilhas sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Ele sempre faz o melhor para nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é real em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia. Nós te agradecemos, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca tem deixado nos faltar nada, Senhor. Oh, Senhor, que o seu nome seja louvado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por podermos estar aqui na tua presença unidos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada dia das nossas vidas. Nós te agradecemos até mesmo pelas lutas, porque o Senhor nos faz aprender a cada dia mais através das lutas, Pai. Nós te agradecemos pelas vitórias. Nós te agradecemos por tudo, Jesus. Seja engrandecido, Pai, nesse culto, nessa noite, Senhor, em louvor e gratidão a Ti, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Jesus. Agradecemos, Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma canção, nós cantaremos essa parte.
Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que linda canção para começarmos essa noite da esperança, aliás, noite de testemunhos, celebrando ao Senhor. Talvez você só tenha um aleluia hoje, diante do ano que se passou, você chegou até aqui, dizendo, Senhor, aleluia, mas é o teu louvor, vem do coração, é para a glória de Deus, e que bênção, meus queridos irmãos, como é bom louvar esse Senhor, não é? Amém? Vamos fazer isso mais uma vez com nossas palmas, com mais força, exaltando, engrandecendo o nome desse Cristo. Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor da nossa vida. Toda a glória, toda a honra, toda a adoração ao nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, meus irmãos. Pode se assentar um instante, por gentileza. Que a preciosa e maravilhosa graça do Senhor Jesus seja sobre todos nós, sobre vocês, sobre você que nos assiste pela internet. Que bênção, meus irmãos. Bom, eu quero aqui, com muita alegria, queridos, rapidamente, só passar aqui alguns avisos para o que vamos vivenciar
agora neste final de ano, e acho que você já bem sabe, né, a nossa programação especial de fim de ano, a saber que hoje é o nosso último encontro do ano, não é? Nosso último encontro do ano, da Noite da Esperança. Então, nos dias 23 e 30, nas terças-feiras, 23 e 30, não teremos aqui a Noite da Esperança, tá certo? Nós vamos retornar em janeiro. E também, nos domingos 21 e 28, nós vamos ter apenas o culto da noite. E, a saber, do dia 21, próximo domingo, um culto muito especial, aliás, uma noite especial de celebração, né, com um musical especial de Natal. E eu quero chamar você para um momento especial de chamada, na verdade, com um vídeo que para nos preparar já para esta noite especial de Natal. Vamos ver, queridos? Amém. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. Se prepare, meus queridos, você sabe que é muito especial esse musical, não é? E aqui, basicamente, foi o make-off daquilo que eles estão se preparando, se organizando, se empenhando, não é? No ensaio geral. Ainda estarão assim nessa semana, se preparando, e vai estar aqui toda uma ornamentação, toda uma decoração, trajes, uma preparação gigantesca, não é? Muito relevante e também de um peso que eu digo assim, carece das nossas orações. Igreja, não só venha para prestigiar, mas ore para que este musical reflita a mesma glória de Deus e exalte o nome de Jesus. E assim é o nosso intuito de todo mundo que está empenhado nisso, e vai ser para isso, no nome de Jesus, amém? Então se engaje com a sua família para vir, e lembrando que nós vamos ter, após o musical, após essa grande celebração no domingo, a cantina muito especial também, para a gente ter um tempo de comunhão ali. Então se prepare, se organiza também para isso. Meus irmãos, quero só lembrar, nós estamos com uma livraria recheada ali, com livros novos que chegaram, não é, recentemente, bíblias novas, devocionais para o ano 2026, até mesmo em agenda. Então vale a pena você passar ali e verificar preços acessíveis. Você pode se organizar ali, até mesmo para presentear alguém. Vale a pena, essa é a hora, é oportuno, não deixe para depois. Então se organize, passe lá na livraria, verifique e também deixa Deus te usar, tá bom? Eu creio que vai ser bem demais você mergulhar no conhecimento, na leitura, na pesquisa, e nós queremos te encorajar a isso através da nossa livraria, em nome de Jesus. E também, queridos, já gravem, já se programem para a jornada 12 por 12, que vamos ter a partir do dia 5 de janeiro ao dia 16 de janeiro. 12 dias intensos de busca da presença de Deus, com palavras direcionadas para o nosso coração, refletindo aí uma inspiração para o ano 2026. Não perca, se mobilize aí com a sua família para estarmos juntos nessa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, nós vamos continuar celebrando ao Senhor.
em adoração a Ele, também com o nosso louvor financeiro. Então, se você veio preparado, sentindo no seu coração, fique à vontade nesse momento. Nós temos aqui as urnas à frente, o QR Code na tela, a maquininha lá atrás, como você preferir, tá certo? Temos aí envelopes atrás nas longarinas das poltronas. Você pode se organizar como você entender melhor. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te exaltar por todas as bênçãos que o Senhor já nos proporcionou até aqui. E sabemos, Pai, que ainda muitas virão, mas nada disso importa se não tivermos o abençoador, que é o Senhor. Ah, meu Deus, como a tua presença é maravilhosa nestes dias, todos os dias, até aqui, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos colocado de pé. É a tua graça, é o teu amor, é as tuas misericórdias. Sim, Senhor, é o teu favor. Graças te damos e te louvamos e te exaltamos nessa hora, também com o nosso louvor financeiro, reconhecendo, Senhor, que tu és a nossa provisão. Em nome de Jesus nós oramos, e quem crê diz? Amém. Vamos celebrar o Senhor, queridos. Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Somos gratos. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
o coração, gratos ao Senhor por mais um ano da nossa igreja, por mais um ano que nós estamos aqui unidos. Que o nome dele seja louvado e engrandecido e exaltado aqui neste lugar, pela bondade dele, pelo amor que é derramado sobre as nossas vidas. Nós te exaltamos, Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, santo tu és, Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o
fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Cantaremos para sempre tua bondade, tua misericórdia, Senhor. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome, Jesus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, queridos. Pode tomar seu assento, por gentileza, queridos. Nossa gratidão ao Ministério de Louvor por nos inspirar esse tempo de louvor e adoração, viu, queridos? Deus continue abençoando e usando a vida de vocês, meus amados. Nessa noite de testemunho, nós temos uma grande alegria de chegarmos neste tempo tão esperado para muitos, não é? Tornou-se uma referência essa última terça-feira do ano, da noite de testemunhos. E nós, até então, tínhamos pessoas que desejavam testemunhar, e alguns aconteceu algum imprevisto de última hora, e enfim, mas nós iremos ouvir testemunho que vai impactar nosso coração. Alguns talvez já tiveram conhecimento, talvez não tanto em detalhes, mas eu quero chamar aqui uma pessoa que vai falar um pouco de muito o que o Senhor fez sobre a sua vida, sobre a sua família. E quero chamar aqui a Fabi para estar aqui, por favor. E ela vai estar testemunhando. Talvez vai esperar do pastor Valdemar, mas não, deixa a Fabi também compartilhar, não é? E ela tem muito algo no seu coração e foi desafiada a testemunhar, a compartilhar, e nós queremos ouvir com muita gratidão ao nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Obrigada, pastor. Graça e paz, boa noite. Se fôssemos para testemunhar os feitos do Senhor na nossa vida, estou falando por mim, passaria a noite inteira e vocês iam sentar com um cafezinho. Mas que foi o que aconteceu neste ano, eu quero compartilhar com vocês, para a glória de Deus, para a edificação também da igreja. Salmos 91, 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eu creio que essa palavra se cumpriu literalmente na nossa vida nesse ano. Porque acho que alguns já sabem, mas outros talvez não. Mas no dia 30 de julho deste ano, Valdemar foi atender uma agenda de trabalho em Porecatu, e nós não perdemos uma oportunidade, que era o nosso último dia de férias, né? Vamos juntos, vamos com as crianças. Vamos ter um tempinho de qualidade lá com a família do pastor Carlos, que acho que a maioria conhece. E tivemos um tempo de comunhão, foi muito gostoso. E na volta fria ali de julho, né, que estava bem frio esse ano, acho que foi bem atípico. Estávamos voltando, a gente fala assim que não é por falta de oração. Se Deus permite certas coisas, eu falo, na nossa casa não é por falta de oração. Porque se nós vamos até em Bela Vista, até as crianças, sair 1 quilômetro, vamos orar? Vamos. E nesse dia, na volta, o pastor de lá e a família, como sempre, oraram conosco, mas a oração foi mais intensa, e era oração em cima de oração, emendando. Eu falei, glória a Deus, estávamos cobertos. E viemos, né? E também nossas crianças já são grandinhas, nós não andamos atrás. Eu não ando atrás no carro. Mas chegando em Bela Vista, estava tão frio, eu falei, Valdemar, eu vou atrás. Pulei para trás, coloquei meu cinto, que é inegociável, coloquei meu cinto, as crianças já estavam, ficamos ali na nossa mantinha, né, que estava muito frio. E, basicamente, chegando aqui na cidade, o Valdemar fala que nós entramos nas estatísticas, né, que é onde o nosso corpo dá aquela descansada. Nós descansamos tanto que fizemos a arte de ligar o ar quente do carro. E isso aí descansou mesmo o nosso corpo, né? Eu tirei aquele cochilo, as crianças. E aí, já chegando aqui, na entrada da cidade, ali próximo à casa da Val, né, do Val do Sacolão, vocês conhecem, a maioria conhece mais ou menos, o Valdemar perdeu o controle do carro, e quando eu despertei,
Todo mundo fala assim, mas como que ele deu até uma pescada, a tagarela do lado, né, a copiloto? Eu digo, então, a copiloto dormiu, estava lá no banco de trás, né, coisa que eu nunca faço. Quando eu despertei, que eu procurei a pista, não estava vendo pista, eu estava vendo árvores do lado. E o tempo que Deus só foi de abrir as mãos e falar, Senhor, que a gente não golida com uma árvore, com um poste, sei lá o que tiver aqui. Só deu tempo para falar isso, né? E fazer assim nas crianças. E aí o carro deitou e capotou. A sensação não tem como explicar, né, Valdemar? Acho que é só quem realmente passou por isso. E nem me pergunte, até uma amiga que está aqui me perguntou, como vocês saíram dentro do carro? Demoraram muito a tirar vocês? Eu digo, não demorou não, a gente tirou o cinto, abriu a porta e saiu de cabeça para baixo mesmo. Não sei como foi, não lembro, só lembro que eu tirei o cinto das crianças, o meu, não lembro como caímos no teto e saímos do carro. E o Valdemar, e assim, por um instante, o Valdemar ficou preocupado, né? Olhou para trás, está tudo bem? Eu só glorificava a Deus. Só glorificava a Deus. Não sei cadê as psicólogas de plantão, mas disse que também tem um tempo para o seu cérebro falar para você escolher. Uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, uma emoção. Você tem um tempo para você escolher se você vai absorver aquilo ali ou não. E quando nós saímos do carro, que o Valdemar nos tirou, colocou as crianças no acostamento, devia dar uns 3 graus na madrugada, colocou as mantas lá, né, nos tirou rápido, porque a gente vê aqueles acidentes que o carro pega fogo. Eu falei, vamos sair daqui logo. E o carro ficou lá, tocando o louvorzão, pisca-alerta ligado, e a gente lá, escutando o barulho dos carros passando aqui, ó, na pista. Eu falei, estava tão perto, Senhor, e o Senhor permitiu. Mas tudo bem, glória a Deus por isso, estamos vivos. As crianças olhando para o carro, meu Deus, o que foi isso? Eu falei, capotamos. E o Lucas, que radical, né? Eu digo, muito radical, meu filho, olha só, capotamos. Falei, Senhor, não vou deixar esse medo entrar nas crianças. Nós não choramos, não nos desesperamos, simplesmente glorificamos a Deus por estarmos vivos. E vamos ver a foto do carro, que a amiga perguntou como que nós saímos de dentro. Deus é tão bom que nós ficamos do lado da nossa mão mesmo, né? Não atravessamos a pista. E após o acidente, até veio um bitrem na curva, como diz o Valdemar, chutado, quase causou um segundo acidente. Por isso que a gente saiu de dentro do carro rápido. Meus queridos, o carro teve perca total. E ele é só um bem material. Eu vou até ler aqui, depois de ver as imagens, né? O carro teve perca total, nós não tivemos sequer um arranhão. Sequer um arranhão. E naquele dia, assim, até um amigo nosso falou assim para o Valdemar, ei, Valdemar, Deus olhou assim e falou, ó, se eu quisesse. Levava logo os 4, né? Ó, se eu quisesse. Ainda bem que ele não quis ainda, né? Mas, queridos, naquele dia Deus nos mostrou algo que Ele tem falado muito ao meu coração ultimamente. Ele tem propósito em tudo. Deus não erra. Ele sabe todas as coisas. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje, eu não estou aqui apenas para contar um livramento, mas para testemunhar que Deus continua sendo Deus em todas as coisas, naquilo que a gente ainda não entende. Eu sei que no tempo certo, Ele vai nos mostrar o propósito desse dia. Enquanto isso, a nossa resposta é gratidão pelo livramento e pelo milagre. O Senhor acampou os seus anjos ao nosso redor, enviou pessoas que foram anjos, né? Não vou nem citar todos, mas a começar pela filha da Val, que ouviu o acidente, e ela falou, não sei o que eu vou encontrar, mas eu vou lá. E ela chegou tempo depois, chorando ali, nos socorreu, assim como tantos outros. Mas o Senhor tem falado muito aos nossos corações ultimamente, para a gente viver com propósito. A gente não entende, confesso a vocês com toda humildade, porque o Senhor permitiu esse acidente. Só glorificamos a Ele por estarmos bem e que o Senhor ainda tem muitos propósitos para nossas vidas diante de tudo isso. E eu deixo também uma pergunta para vocês, né? Aliás, uma pergunta já para vocês refletirem, né? Por que, Deus?
e por que de tantas situações, por que Ele permite. Não vamos perguntar para isso, né? Vamos perguntar o para quê, qual o propósito, o que Ele tem para passar diante de tudo isso. Em coisas tão menores, outros se forem, um acidente tão grande desse, nós perdemos o carro, o Senhor nos permitiu viver. Não sabemos o porquê, né? Nós só queremos saber para quê, qual o propósito, o que Ele tem para nós. Eu deixo também para vocês essa reflexão nessa noite, né? O para quê, Senhor? Somente glorificar o Senhor, viver para a glória dEle. É para isso que estamos aqui. Entregar nas mãos dEle, Ele sabe qual é o plano, Ele sabe o que é melhor para nós. E no tempo certo, as respostas virão conforme a vontade dEle. Assim como Ele não respondeu ainda o porquê disso aqui, a gente pensava que era um carro 2025, né, Valdemar? Mas não foi não, né? Graças a Deus está lá o nosso, graças a Deus. Mas eu sei que Ele tem um plano e Ele tem propósito para cada um de nós. Basta tão somente nós perguntarmos o para quê e não por quê. E é para a glória dEle, eu já tenho a resposta, tá? Já vou dar um spoiler para vocês, é tudo para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Obrigada, viu, pela oportunidade. Vocês. Irmãos, vamos orar, estenda as suas mãos em direção aqui, da vida do pastor Valdemar, da Fabi, que testemunho impactante, né, meus irmãos? Senhor, nós queremos te agradecer pelo livramento que tem dado a essa família, Senhor, que reverteu em testemunho hoje. Obrigado, Senhor, porque nós cremos, conforme a Fabi muito bem enfatizou, que o Senhor trabalha por meio de todas as coisas com um propósito, Senhor. Nós te louvamos porque tantas lições também nos traz, através deste testemunho, a importância de nos blindar em oração, até mesmo para sair para algum lugar, estarmos em oração, pedindo que o Senhor venha enviar os seus anjos para nos escoltar, a importância também de sermos prudentes pelo fato do cinto de segurança, tantas coisas, Senhor, que podemos aprender em meio a esses testemunhos. Pai, mas em tudo nós demos a mão do Senhor. Obrigado, Pai, porque não sofreram nem sequer um arranhão, ainda que o carro venha ter causado uma perca total, mas o Senhor guardou a vida deles. Pai, em tudo seja o teu nome glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Louve a Jesus, igreja, com a salva de palmas, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que bênção, meus irmãos queridos. Irmãos, nós vamos intensificar esse tempo de testemunho de uma forma um pouco diferente, tá? Eu vou precisar só passar aqui, que eu tenho uma pergunta, que eu sei que ela é um pouco difícil de responder. Preste atenção. Se você tivesse que resumir o seu ano em apenas uma palavra, qual seria essa palavra? Bom, eu não quero que você fique falando e eu não entenda nada, então a melhor maneira é você falar. O pastor Valdemar vai me ajudar. Até é importante o pessoal que está também conosco, cultuando por meio da transmissão, possa ouvir a sua palavra, tá certo? E aliás, você também que está conosco, cultuando ao Senhor, escreva também a sua mensagem, né? Escreva para a gente o que mais impactou a sua vida. Aliás, uma palavra, o que mais você definiria o seu ano em uma só palavra, tá certo? Preciso primeiro corajoso, olha lá, eita precioso Jesus, vai lá precioso, corre. Hoje eu vou. Em uma palavra. Bênçãos. Eita, coisa boa, bênçãos sem medidas. Eu imagino que já resumiu muita coisa já o que define bênçãos, né? Amém? Alguém mais? Uma palavra diferente de bênção agora, que é uma palavra diferente das bênçãos. Como é só uma, então vai ser gratidão. Glória a Deus. Por tudo que passamos e que Ele esteve presente, hoje a nossa eterna gratidão. Glórias a Deus. Gratidão por tudo que tem se passado e mesmo assim ver o favor do Senhor, não é? Glórias a Deus, que bênção. A nossa querida Soninha. Gratidão, porque o Senhor me curou. Glória a Deus. Aleluia.
Quem mais? Uma palavra preciosa de Jesus. Gratidão. Gratidão Por livramentos também durante este ano. pelo livramento, glórias a Deus. Fala, precioso. Gratidão pelo sustento do Senhor nos tempos difíceis. Oh, Deus meu, obrigado, Senhor, pelo sustento. Coragem. Coragem. Muito bem, minha querida. Coragem. Olha lá, precioso. Diego. Reviravolta. Eita, meu Deus do céu, hein? Que palavra, hein, querido? Boa, Diego, reviravolta. Olha lá, precioso. Reviravolta. Socorro, bem presente na angústia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bis, gratidão. Bênção e gratidão. Glórias a Deus. Gratidão. Gratidão. Porque minha irmã estava partindo, mas Deus deixou ela aqui. Oh, Jesus. Glória a Deus. Amém. Alguém mais lá de cá agora? Vem cá, precioso. Isso. Ó, precioso, que pica, hein? Que é isso, hein? Restauração. Aleluia. Restauração. Glória a Deus por essa palavra. Renascer a Jesus. Eita, Deus bom. Glória a Deus. Um novo nascimento compartilhando aí. Que bom, precioso. Evolução. Evolução. Maravilha. Gente, quantas palavras profundas aqui. Saúde. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, gente, eu deveria ter marcado essas palavras aqui, viu? Mas vou usar elas depois. Vai lá. Superação. Superação. Paz. Paz. Olha, define um ano todo uma paz. Glória a Deus, Tiagão. Último, irmãos, porque, meu Deus, aqui. Aliás, a Bia? Conforme o combinado. Vai lá, minha querida. Milagre. Milagres. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Quantas palavras abençoadas que se resume o ano, tantas palavras abençoadoras aqui que ouvimos, superação, revolução, né? De ouvir reviravoltas, que Deus fez uma mudança tremenda, bênçãos do Senhor, coragem, ouvirmos palavras tão tremendas, e muitas delas aqui, mais se destacou foi a palavra gratidão. E olha, eu vou ser sincero que eu já esperava que mais iria se ouvir essa palavra de gratidão. Aliás, quem mais concorda, ou se você testemunhar, você também iria compartilhar essa palavra gratidão? Quem mais? Vamos ver. Olha só, a grande maioria concordam, testificam essa palavra. E por já esperar que essa palavra seria mais enfatizada nessa noite de testemunhos, foi com o propósito que eu gostaria de compartilhar com vocês brevemente sobre o poder da gratidão. Eu não vou pregar nessa noite, irmãos, mas eu quero apenas deixar uma reflexão sobre essa palavra do Salmo 103, verso 1 até o versículo 4. Você que está com a sua Bíblia, abra também e acompanhe também pelo telão se você assim desejar, mas eu gostaria de, nessa noite tão especial, diante de tantos testemunhos, de palavras tão preciosas que já tanto abençoam nossas vidas, e eu sei o que significa para a sua vida, o que você testemunhou, em uma só palavra, muito já descreveu a sua história, ou o seu ano, e nós aqui sabemos e glorificamos a Deus pela sua vida, pelo novo nascimento, não é? Pelo nascer de novo. Este ano foi marcado para muitos como um recomeço, para um despertamento, um novo nascimento, ou um despertamento espiritual. Glórias a Deus por tudo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, queridos. Senhor, nós estamos diante
da tua presença, um culto de louvor e adoração, de gratidão e testemunhos, e nós oramos que a tua palavra ela continue falando conosco nessa noite. Pedimos a iluminação, a direção, a clareza do teu Santo Espírito, Senhor, que continue falando conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos ler, irmãos meus, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, que da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Aleluia! Glórias a Deus. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Que palavra que tanto abençoou também ao ouvir este testemunho. Queridos, o poder da gratidão. É comprovado que aquelas pessoas que têm a gratidão no seu coração, ela expressa muito mais alegria, felicidade e mais, saúde emocional, saúde física. Quanto mais a pessoa é grata, mais saúde ela tem. Olha que maravilha, quanto mais ela é grata, saúde emocional. E podemos apontar várias coisas sobre a importância da gratidão. Mas olhando para este salmo, queridos, estes salmos eu gosto muito de refletir, meditar neste salmo, porque este salmo, queridos, tem muito a ver sobre uma definição ou o que leva à gratidão. O que leva à gratidão é a lembrança, é lembrar. É exatamente isso que nós vemos através da oração do salmista, quando ele começa a expressar o seu louvor a Deus. É interessante que está dizendo: bendize, ó minha alma, o Senhor. Para quem ele está se referindo? Para si mesmo. Chama muito a atenção este salmo, porque ele não está ministrando a vida de outras pessoas, ele está falando para si mesmo, para a sua alma. Ele está chamando a sua alma para agradecer. Ele está dando um comando para a sua alma, dizer o seguinte: olha, bendize o Senhor, fale bem de Deus, louve ao Senhor, engrandeça o Senhor. E aí chama muita atenção, primeiro ponto que nos faz refletir, queridos, que a gratidão começa quando? Quando lembramos de quem é Deus, quando reconhecemos quem é Deus, quem Deus é. E olha só como chama bastante atenção este salmo: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Reconheça que o Senhor, Ele é santo. O reconhecimento de quem é Deus, queridos, isso vai refletir na gratidão, ou a falta de reconhecimento ao Senhor vai refletir na ingratidão. Quando reconhecemos Deus em nossa história, quando reconhecemos o agir de Deus em dias difíceis, como é possível alguém ser grato a Deus por uma coisa difícil, por uma luta, por uma dificuldade que passou? Como ela consegue ser grata a Deus? Simples, ao reconhecer o agir de Deus, ao reconhecer a soberania do Senhor, ao ter clareza e a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Somente com essa condição seremos capazes de ser grato a Deus nos dias difíceis que a vida reserva. Somente com o reconhecimento de quem é Deus que teremos a capacidade, irmãos meus, de testemunharmos e dizer: está tudo bem, Deus está no controle de tudo. Quando reconhecemos quem é Deus. Por isso, irmãos queridos,
em determinadas circunstâncias, nós devemos sempre lembrar de quem é Deus. E o salmista está deixando uma chave tremenda sobre a gratidão, que é a lembrança. Se alguém está hoje agradecendo, é porque pediu alguma coisa, seja por meio de oração, seja por um intermédio de uma intercessão, um propósito que fez diante do Senhor. Toda aquela pessoa que é grata porque pediu, ou que está reconhecendo o favor do Senhor. Quando somos gratos porque está sendo uma resposta a um pedido, a uma oração, é maravilhoso. Mas quando recebemos o favor do Senhor, a graça, a bondade dele por uma coisa que nós nem pedimos, qual é o nome disso? Totalmente graça do Senhor, queridos. Não é por merecimento, nem por mérito algum, é somente a graça, o favor do Senhor. Nos chama bastante atenção o salmista, quando olhamos para essa passagem bíblica, queridos, que a gratidão, ela começa quando lembramos quem Deus é, mas nos chama também muito a atenção ao reconhecermos que a gratidão começa na memória. A gratidão começa na memória. E olha só, esse diálogo que o salmista está consigo mesmo. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça, hein, de nenhum só de seus benefícios. De nenhum só de seus benefícios. Não se esqueça, queridos, a gratidão começa na memória. E a ingratidão começa no esquecimento. Quando esquecemos daquilo que recebemos, brota a ingratidão. Toda pessoa que manifesta atitudes ingratas, é sinal que ela tem uma memória muito curta, uma memória falha demais. Ela deixou cair no esquecimento o que ela recebeu de Deus. Ela deixou cair no esquecimento o favor que ela já recebeu. Ela deixou cair no esquecimento tantas vezes que as mãos foram estendidas para ajudá-la, e esse esquecimento faz ela ser ingrata. Hoje pela manhã nós estávamos ainda compartilhando sobre essa palavra, algo sobre a gratidão, queridos. Tem muitas pessoas que se aborrecem com a igreja, mas a igreja não deve se aborrecer com as pessoas. Vou dizer isso novamente. Muitas pessoas são ingratas com a igreja, são aborrecidas com a igreja, mas a igreja jamais será aborrecida, deve se aborrecer com as pessoas. Por exemplo, se alguém é ingrata com a igreja, se aborrece com a igreja, mas se amanhã voltar aqui arrependida, a igreja fecha as portas? Não. Se a pessoa está maldizendo a igreja, há uma ingratidão, a igreja faz a mesma coisa? Não, está orando por ela, ou deveria orar. Essa é uma atitude de uma igreja movida pelo cabeça, a qual é Cristo, que é o Senhor da igreja. As pessoas podem ser ingratas com a igreja, mas a igreja não é com as pessoas. Deve sempre olhar pelo favor de Deus, um olhar de misericórdia. A gratidão, irmãos meus, começa na memória. Por isso nós temos que cultivar nossa memória, trazer nossa memória aquilo que nos faz ter gratidão. Eu não posso esquecer de pessoas tão queridas. Vira e mexe, irmãos, eu uso o celular, que tantas coisas que é para distração, eu uso para lembrar de algumas pessoas e mando mensagem para elas: olha, eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu não esqueço como você me acolheu. Nós completamos semana, para a glória de Deus, 4 anos que mudamos aqui na cidade, e eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que nos estenderam logo a destra da comunhão, receberam em suas casas, e até hoje continuam fazendo conosco, com a família do pastor Valdemar, nos acolhendo. Eu vejo assim o amor da igreja, uma cidade tão acolhedora. Eu amo essa igreja, porque eu não posso esquecer desde o início o acolhimento aos meus filhos, à minha esposa. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer de pessoas que foram usadas por Deus para me encorajar a responder à vontade do Senhor. Eu tenho tantas pessoas que eu carrego no meu coração e na minha mente, irmãos, que eu tenho que ficar refletindo e agradeço, porque ao fazer isso, eu reconheço, estou fazendo para a glória de Deus. É ser grato a Deus.
Ser grato ao Senhor começa na memória, queridos. A gratidão começa na memória, assim como a ingratidão começa pelo esquecimento. Não devemos esquecer, queridos, porque toda pessoa ingrata está sendo ingrata, não porque ela não recebeu algo de Deus, ou nunca sequer recebeu um favor, um olhar de misericórdia. Ela não está simplesmente recordando, não está preservando essa memória fértil, com pensamentos abençoadores, e cai no esquecimento. Logo cai no esquecimento. A terceira coisa que nos chama bastante atenção neste salmo, queridos, que a gratidão é lembrar do que Deus fez por nós. É o que Deus fez. E o salmista, ele chama para si mesmo essa mensagem, dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, bendize ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só de seus benefícios. Comece a agradecer. E ele começa a falar desses benefícios. E olha só quantos são os benefícios, irmãos, que eu tenho certeza que nós também compartilhamos deste salmo. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Alguém que recebeu o perdão do Senhor? Amém? Quem cura todas as suas enfermidades. Cura do Senhor, irmãos, a cura. Que da cova redime a sua vida. Quando receberam, irmãos, a presença do Senhor, talvez no momento que estava deprimido por algo, que estava angustiado, achando que era o fim, consumido por um sentimento de culpa, consumido por um sentimento de incerteza, e você sentiu o Senhor te levantando, erguendo você de um lamaçal, seja do pecado, ou de uma tristeza tão grande. Ele que da cova redime a sua vida e coroa vocês de graça e misericórdia. O salmista está dizendo: olha, você não deve esquecer. Eu penso que ele estava como se estivesse diante de um espelho e tendo esse diálogo, dizendo: não esqueça, não esqueça que você é perdoado, não esqueça de onde Deus tirou você, não esqueça que Ele te perdoou os seus pecados, e não esqueça que Ele te coroa de graça e misericórdia. Não esqueça disso, porque a gratidão, irmãos, é lembrar do que Deus fez, é lembrar do favor de Deus. E saiba de uma coisa, queridos, somente se nós tivéssemos, aliás, nenhum testemunho para compartilhar desde nossa conversão até aqui, sabe, a única coisa que nós já deveríamos ser gratos para o resto da nossa vida, e todos os dias estarmos de joelhos na presença do Senhor, louvando a Ele, ser grato, sabe por quê, irmãos? Pela cruz, pela obra dele na cruz, já é um motivo, irmãos, de passar o resto da nossa vida grato, dizer: Jesus, obrigado pela obra que o Senhor fez por mim na cruz, obrigado por ter olhado para mim, por ter me alcançado, por despertar-me a buscar o Senhor, obrigado pela salvação. Irmãos, eu vi certa vez, um amigo compartilhou, eu falei: verdade, meu querido. Ele disse: nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias pela salvação, todos os dias, agradecer ao Senhor pela salvação. Eu tenho certeza que você concorda também, amém, queridos? Para a gente concluir, queridos, um coração grato transforma a maneira de viver. Guarde seu coração nisso. Um coração grato transforma a maneira de viver, queridos. Transforma. Nós falamos domingo sobre a presença de Jesus, muda o ambiente. A gratidão faz isso, muda o ambiente. Irmãos, estar num ambiente em que somente há gratidão, reclama da comida, está faltando tempero, ou tem excesso de tempero, não tem isso, não tem aquilo, misericórdia, tem alegria isso, irmãos? Com muito amor, meu querido irmão, precioso, mas por favor, pare de reclamar da sua esposa, comece a agradecer pela dedicação dela. E também, minha irmã preciosa, por favor, comece a agradecer também por esse precioso, ele está se esforçando, Um coração grato transforma a maneira de viver, queridos. Transforma, o seu andar é diferente. Ele não consegue enxergar coisa pior
que vem acontecendo na vida dele. Interessante, hoje eu estava conversando com o Carlinhos, nosso irmão Carlinhos aqui na esquina, um cabeleireiro. De repente chegou um rapaz, e ele veio assim, demonstrando uma certa tensão, e olhamos, o que aconteceu? Aí ele falou que o carro dele deu um problema lá para cima, que ele estava indo para um sítio trabalhar, e aí, com muita dificuldade, ele conseguiu chegar na cidade, aí parou o carro, não funcionou mais. E ele falou assim, mas graças a Deus eu consegui chegar aqui, o carro não ficou lá, eu não fiquei na estrada. Na hora eu falei assim, meu querido, você reconheceu que poderia ter sido pior. É isso, irmãos, gratidão é isso. Meu Deus, obrigado pela circunstância, como se deu-se toda essa situação, poderia ter sido pior. Irmãos, quando uma pessoa é grata a Deus, realmente transforma nossa maneira de viver. Transforma, queridos, nossa maneira de viver. Sabe, irmãos, é um exercício que eu procuro fazer, porque eu vou reclamar de uma coisa, se hoje tudo é favor de Deus, se hoje é lucro da bondade de Deus. É lucro que nós estamos vivendo, irmãos. Reclamar do quê? Um coração grato, irmãos, transforma a maneira de viver. E não apenas transforma a maneira de viver. A gratidão não vem do que temos, mas de como enxergamos o que Deus já nos deu. Amém, queridos? Não vem daquilo que temos. Nós até cantamos, sim, sou grato por tudo que tenho, mas não é somente por aquilo que nós temos, irmãos, mas de como enxergamos o que Deus já nos deu. Porque umas pessoas têm muitas coisas, quais outros seriam gratos no lugar dela, mas elas não enxergam isso. Não enxergam. E a minha oração nessa noite, meus irmãos queridos, é que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que nos faz enxergar coisas quais o Senhor já nos deu e não percebemos. E não percebemos. Você já teve esse choque de realidade? Já teve um confronto de você perceber coisas que você todavia teve com você, na sua casa, na sua vida, e não se percebeu? Aí finalmente chega um dia, o Senhor abriu os teus olhos, você, meu Deus, onde eu estava esse tempo todo? Onde eu estava? Onde eu estava esse tempo todo? Não enxerguei isso. E muitas vezes, irmãos, já passou o tempo, perdeu o time, cresceram já os filhos, ou já está muito ferida já a pessoa que está perto de você, que enxergou tarde demais. Agora se quebranta, peça a misericórdia de Deus. Tarde demais para enxergar essa pessoa, o valor que ela tem, a dedicação que ela tem, tarde demais. Sabe, irmãos, nós temos que reconhecer e enxergar as coisas que Deus nos deu, que já nos deu, porque realmente a gratidão, ela não vem daquilo que temos, somente, não vem daquilo que temos, mas sim como enxergamos o que recebemos do Senhor. Eu enxergo isso como uma bênção de Deus, eu enxergo. Como você está enxergando isso? Tempo atrás eu tive que orientar uma pessoa que estava totalmente cética quanto à sua compreensão, dizer, eu não agradeço a Deus pelo trabalho. Eu falei, como assim? Você não enxerga que o trabalho vem do Senhor? Ele te dá saúde? Não, eu entendo que eu que tenho que ir lá, eu tenho que trabalhar, o meu suor. Eu falei, isso é totalmente equivocado da sua parte. Quem te garante que você vai ter saúde para isso? Quem te capacita a fazer o que você faz? Quem te habilitou com inteligência para desenvolver uma profissão? Quem? Então, irmãos, quando nós não enxergamos o agir de Deus naquilo que temos, jamais seremos gratos. Jamais seremos gratos. É enxergar isso, é enxergar na sua vida, é enxergar aquilo que talvez você sente, eu queria ter isso, aquilo, outro. Irmãos, enxerga o cuidado de Deus na sua vida, enxerga a sua saúde que Deus te deu, enxerga a condição que você tem para estar aqui, enxerga, ainda que você tenha assim algumas limitações, mas você não enxerga o agir de Deus nisso? Enxerga a família que Deus confiou a você, enxerga
diante de Deus essa pessoa que Deus confiou a você, que assumiu uma aliança com você, que está honrando a sua vida, que está junto de você, orando junto. Enxergue os filhos que Deus confiou a você, enxergue as bênçãos do Senhor hoje. Nós temos que enxergar, queridos, antes que seja tarde demais. Enxergue essa igreja como um lugar de acolhimento, onde Deus está tratando, pastoreando, te fortalecendo, te abençoando. Enxergue. E às vezes nós ficamos somente por fazer comparações, ou queremos competir, olhando para aquilo que a gente não tem, e ficamos deslumbrados com aquilo que outros têm. Irmãos, misericórdia, seja livre disso em nome de Jesus. Enxerga o que Deus já te deu, porque isso vai brotar uma gratidão sem fim, queridos. Uma gratidão que vai transbordar pela manhã, pela tarde, pela noite, e assim todos os dias. Amém, meus irmãos? Quero chamá-los lá de pé neste momento, amados, por favor. Quero chamar você para orar neste momento, dizer: Senhor, faz-me enxergar. Faz-me enxergar, Senhor, o que eu não tenho percebido. Faz-me enxergar o Senhor na minha vida, na minha história, na minha casa. Faz-me enxergar o Teu favor, Senhor. Houve portas que se fecharam na minha vida e eu tenho se fechado meu coração, mas me faz enxergar o Teu propósito nisso, Senhor. Me faz enxergar que a Tua mão está sobre a minha vida. Faz-me enxergar, Senhor, a Tua bondade, as Suas misericórdias. Faz-me enxergar as Suas bênçãos, Senhor. Faz-me enxergar o que o Senhor me deu. Faz-me enxergar, ó Deus, essa pessoa que o Senhor me confiou. Faz-me enxergar, Senhor, essa igreja que o Senhor me trouxe. Me faz enxergar, ó Deus, este ministério como uma bênção na minha vida. Faz-me enxergar, meu Deus. Queridos, ore por isso, clame ao Senhor, se isso faz sentido para a sua vida. Ore ao Senhor, para que venha brotar uma gratidão, venha fluir como um rio, dentro do meu e do seu coração. Enquanto louvarmos ao Senhor, continue declarando a Ele seu coração, continue louvando a Ele. E se você, na medida que o Senhor mostrar para você, que você enxergar, comece a agradecer, comece a louvá-lo, comece a bendizer ao Senhor, de todo o seu coração. Você adora em gratidão ao Senhor Jesus. E exalte ao Senhor, que é digno de adoração, que te trouxe até aqui. Que você celebre a Jesus, que Ele fez tudo pelas nossas vidas. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós pertencemos a Ti.
Nós te damos a honra, nós te damos a glória, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não preciso. Eu não paro disso. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Nós pertencemos a Ti, Jesus. E nós te glorificamos, Senhor, porque nós somos Teus, Pai. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Te pertenço, Deus. Aleluia! Tu és, Jesus. Obrigado, Senhor, pertencemos a Ti. Sai daqui desta noite agradecido ao Senhor. Se você percebeu coisas a quais você antes não percebia, hoje saia daqui agradecendo ao Senhor. Talvez você enxergou a importância que tem o ministério de intercessão na sua vida. Agradeça esses irmãos que reservam as terças-feiras de jejum em oração pela sua vida, pelo culto. Sabe, irmãos que estão na lida, cuidando de nossos filhos de uma forma tão especial. Sejamos gratos, irmãos, uns pelos outros. Grato, Senhor, por essa igreja. Grato, Senhor, por irmãos que fazem o que fazem voluntariamente, com alegria. Desde aqueles que estão visivelmente, como aqueles que estão nos bastidores, numa cozinha, que estão cuidando dos banheiros voluntariamente. Que sejamos gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Pois gratidão, irmãos, não é só uma palavra de afirmação, mas sim um estilo de vida que louve o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa, graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, as consolações do Espírito Santo, continuem sendo derramados sobre a tua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja até que Ele venha. Amém e amém. Vamos na paz. Deus seja louvado.